Radar Paulista apresenta Momento o Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. E hoje, terça-feira, dia do Momento o Inédito Viável, tão aguardado por todos os ouvintes internautas, né, Emerson? Wesley, muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz aí para nós discutirmos nesta terça-feira no Radar Paulista? Renato, vou fazer uma contextualização aqui sobre uma coisa que está faltando muito no país. Você vê aí, né, os nossos nobres deputados e senadores, né, apagando luz, enfim, fazendo sem dúvida. Umas coisas assim que você não sabe se é infantilidade, se é irresponsabilidade, se é mau caratice, né? Você meio que confunde o que pode ser. É difícil dar o diagnóstico em relação ao que está acontecendo, né? Mas eu vou falar sobre liderança, um tema que a gente sempre traz aqui. E eu vou fazer um pouco de uma contextualização histórica, né? De como é que surgiu os estudos de liderança, principalmente no campo da administração, né? Porque a liderança ela é mais estudada no campo da administração, dos negócios, né? Da gestão de empresas. Embora, né, naturalmente não seja daí, né, os primeiros líderes que a gente tem notícias foram grandes filósofos, né, que se transformaram em grandes políticos, enfim, mas isso acabou migrando aí para o campo da organização das empresas e acabou sendo muito estudado nesse ambiente, né. E as primeiras teorias sobre liderança, a gente dizia, né, que a liderança era uma coisa do traço, né, ou seja, o indivíduo nascia, né, o líder nato, né, ele nascia para ser líder. E esses traços eram marcados aí por fatores físicos, como peso, altura, né, habilidades específicas como inteligência, fluência verbal, ou mesmo traços de personalidade, né, de moderação, sensibilidade, enfim, controle emocional. Então, os primeiros estudos iam nessa linha, né, de haveria um padrão que seria comum a todos os líderes. Mas isso caiu por terra porque você, ao longo da história, viu que tinham pessoas que tinham esses traços, né, determinados e que não cumpriam seu papel de liderança, assim como pessoas que não tinham nenhum desses traços e exerciam um papel de liderança. Até há muito tempo, o Max Weber, né, falava do carisma, né, como sendo um traço importantíssimo da liderança. Então bastava se achar que tendo carisma você naturalmente se tornaria líder, né? E que não é uma coisa tão errada, porque você vê que muitos líderes, né, têm uma capacidade de geração de carisma muito grande, só que isso pode ir para o bem ou para o mal, né? Porque você pode ter o carisma e fazer coisas boas, ou o carisma e fazer coisas não tão boas, né? Sem dúvida. E esse estudo, então, ele evoluiu para o que o pessoal chamou de teoria comportamental, né? Não mais de traços, porque então teria a ver com comportamento, não era necessariamente o que o líder era, né? Mas o que ele fazia, por isso essa abordagem comportamental. Então, você começou a olhar, né, no sentido de o líder ele tem uma função ligada à tarefa e uma função ligada a pessoas. Então, é um líder que é mais ligado às atividades, aquilo que precisa ser feito, à estrutura, e aquele líder que é mais voltado às necessidades humanas, né, que desenvolve mais a equipe, enfim. E, no fundo, na realidade, você precisaria combinar esses dois estilos, né, de liderança para você ter uma liderança eficaz, né? Porque você não faz o trabalho sozinho, né, sendo líder, você precisa de pessoas, só que se você também tiver só pessoas e não executar as tarefas, as coisas não funcionam, né? E aí essa abordagem ela foi evoluindo para o que o pessoal começou a chamar de abordagem contingencial, né? Por que contingencial? Porque não é só o traço, não é só o estilo, não é só o comportamento. Você tem também outros elementos nesse ambiente de liderança, né? Que é, por exemplo, o próprio ambiente de trabalho, a questão cultural, o relacionamento que você tem com o liderado, o líder que pode ser eficaz numa organização, num clima, numa cultura com um determinado grupo, e querer aplicar essa mesma regra num outro ambiente pode não dar certo, né? Então, o líder tem essa abordagem mais contingencial, ou seja, as contingências também são importantes, além do traço, além dos estilos, né? E isso vai desembocar em dois estilos principais de liderança: a liderança transacional e a liderança transformacional. O que é liderança transacional? É baseada na transação. É o que a gente vê hoje no Congresso, né? É o que a gente vê o Michel Temer fazendo. Ou seja, não é uma liderança no sentido de aspirar uma causa.
é uma liderança meramente transacional, ou seja, eu dou cargo, né, para evitar de cair, eu coloco o cargo para, né, fazer um conchavo aqui, um conchavo ali, ou seja, é totalmente uma liderança na transação, né, transacional. Quando que o ideal para um presidente da República seria uma liderança transformacional. O que é uma liderança transformacional? É aquela liderança inspiradora, né? Aquela pessoa que é capaz de alinhar os elementos, né, que estão no mesmo grupo e colocar um objetivo comum e conduzir essas pessoas para esse objetivo comum. Por isso que é um aspecto transformacional, né, e não transacional. Eu saio da transação, eu busco uma coisa a mais, uma causa, né? Algo por que vale a pena lutar, algo por que vale a pena realizar. E é isso que a gente não vê, né, no Brasil atualmente, no presidente da República, nem no presidente do Senado, nem no presidente da Câmara, na maioria dos deputados, né, a gente não vê esse tipo de liderança. A gente vê uma liderança transacional imposta, né, porque tem o cargo, né, tem a legitimidade do cargo, mas não inspiram ninguém, né, não causam um impacto positivo em ninguém. É meramente uma liderança na base da transação. Eu acho que inclusive o Brasil precisa passar então por uma transformacionalização, viu, Emerson? Totalmente. Que é mais ou menos a expressão que você falou, não é isso? Exato, correto, isso mesmo. Porque do jeito que nós estamos aí, me parece que essa transacional é a cultura da liderança brasileira, infelizmente, não é mesmo? Você está completamente correto. Porque realmente, pelo que você está explicando aí, pelo que eu estou entendendo, nós estamos no caminho errado em termos de liderança. Sem dúvida. Qual é a frase do dia, Emerson? E aí a frase não podia ser diferente, né? Uma frase sobre liderança que ela resume bem esse conceito da liderança transformacional, né? Daquele líder inspirador. Ela diz o seguinte: a liderança é a arte de mobilizar os outros para que estes queiram lutar por aspirações compartilhadas. Porque aí justamente traria também outros agentes multiplicadores com essa mesma abordagem, né, de transformar aí líderes com essa pegada mais voltada às grandes aspirações, né, dos seres humanos, não é mesmo? Correto, no sentido, né, no espírito aí de nação realmente, de você buscar objetivos nobres, né, para um país, enfim, não essa mesquinhez que a gente vê aí, o cara se vendendo por muito pouco, né, não se defende uma biografia, né? Se defende simplesmente o cargo, né? Então é o cargo pelo cargo e pelo poder que o cargo exerce, né? Não, que o cargo me dá, não necessariamente pela biografia de querer deixar um legado, né? Para um país tão grande quanto o nosso, né? É uma liderança muito mesquinha. Nós estamos falando de ninguém menos, né, do que o presidente da República, né? Quer dizer, e os últimos presidentes, é claro que hora ou outra a gente vê aí alguns lampejos, vamos dizer assim, de situações onde você observa uma preocupação maior. Mas de uma maneira geral, se a gente pegar o cômputo geral dos governos que vem se sucedendo, né, no Brasil nos últimos anos, infelizmente, essa liderança tem a ver com tudo isso que você está falando da questão da liderança transacional, que traz aí esses aspectos muito negativos para a população. Tá certo, Emerson, agradeço demais. Deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável no Facebook e Instagram, e no YouTube o canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo do que a gente fala aqui às terças e quintas no Radar Paulista. Tá certo, Emerson, então te aguardo aí na quinta-feira trazendo mais uma edição do Momento O Inédito Viável. Tá certo, Emerson? Até quinta, Renato.